Olá a todos e bem-vindos ao canal Histórias da Bíblicas, um canal que leva você a conhecer as diferentes histórias bíblicas e as Sagradas Escrituras. Hoje, vamos explorar um tema fascinante que muitas vezes é pouco conhecido e discutido: a Bíblia e a história da origem do povo africano. A Bíblia é um livro sagrado que tem influenciado culturas e religiões há milênios, mas poucas pessoas sabem que ela contém informações importantes sobre a origem do povo africano. Vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras, desvendar fatos pouco conhecidos e aprender sobre os ancestrais bíblicos dos povos negros e africanos. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam conhecer essa fascinante história. Os povos africanos na Bíblia pouco se lembram de que o povo de Israel viveu por muito tempo na África, enquanto escravo no Egito. As relações entre o povo do Israel bíblico com os povos da África foram muitas. A África, principalmente na região do Egito, será tida ora como local de refúgio. Gênesis capítulo 12, versículo 10 a 20, Jeremias capítulo 43, versículo 7, Mateus 2, versículo 13 a 15, e ora como local de provação. Êxodo 3, versículo 7. O primeiro relato na Bíblia que se refere aos povos africanos é o fato dos filhos de Cão terem ido habitar nesta região, Gênesis 10, versículo 10 a 20, na formação do povo de Israel. Os povos africanos são representados por Efraim e Manassés, filhos de José com a egípcia, Gênesis 41, 52. Após o êxodo, Moisés casou-se uma egípcia, o que gerou repulsa em Miriam e Arão. Tudo leva a crer que Miriam se revoltou com este casamento de seu irmão, não por sua esposa ser de outra tribo, mas sim pela sua cor de pele, tanto que Deus colocou um castigo sobre Miriam, lepra. Miriam literalmente sentiu na pele o que era ser desprezada por ter uma cor diferente dos demais. Mais à frente, temos o relato da visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. A visita desta rainha deixaria em Israel não só riquezas da África, como uma incrível impressão em Salomão, 1 Reis 10, versículo 1 a 13. No Calvário, quem ajudou Jesus a carregar a cruz foi um africano, Simão o Cirineu, Mateus 27, versículo 32, Marcos 15, versículo 21, pai de Alexandre e Rufo, Marcos 15, versículo 21. É também no Novo Testamento que vemos a importância dada por Deus para a evangelização dos povos africanos. A partir deste encontro, toda a Etiópia seria evangelizada ainda no século I, uma prova de que Jesus veio para todos os povos, e não apenas para os judeus, e que em Cristo não pode mais haver distinções com base na cor da pele, gênero ou classe social, tanto que um dos profetas e mestres na igreja de Antioquia era Simeão, um negro, Atos 13, versículo 1. Simeão é um dos pastores que impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, enviando-os como missionários ao mundo conhecido, Atos 13, versículo 3. Paulo ainda citou a mãe de Rufo, que era uma mãe espiritual para ele, referindo-se talvez a Rufo, filho de Simão Cirineu, que muito provavelmente tornou-se pastor em Antioquia. Nestas poucas citações bíblicas, vemos o papel de destaque dos povos africanos participando da formação do povo de Israel, estando presentes no Êxodo, no estabelecimento do povo em Canaã, no período dos reis, na crucificação de Jesus, no início da evangelização e, finalmente, na formação da igreja cristã. Passamos assim a destacar as 4 fases que marcaram o povo africano nas escrituras bíblicas. Primeira fase: a linhagem de Cão e a conexão com a África. Vamos iniciar nosso mergulho nas páginas bíblicas com a linhagem de Cão, um dos 3 filhos de Noé. A Bíblia o associa frequentemente aos povos africanos e negros. Seu nome é frequentemente associado à África, e essa conexão é reforçada em antigas tradições rabínicas e histórias do povo judeu. Ao explorar o livro de Gênesis, encontramos informações sobre os filhos de Cão, como Cush e Canaã, que deram origem a várias nações africanas e povos do norte da África, incluindo os antigos egípcios. Segunda fase: um ponto importante a ser abordado é a maldição de Cão, descrita no livro de Gênesis. Entretanto, é fundamental esclarecer que essa maldição não recaiu sobre os povos africanos como um todo, mas sim sobre Canaã, o filho rebelde de Cão, que habitava a região do Oriente Médio. Essa interpretação errônea ao longo da história gerou conceitos equivocados sobre a relação entre a maldição e os povos africanos, resultando em preconceitos e discriminação.
Terceira fase: os descendentes de Cão na Bíblia e sua importância. Vamos explorar as informações presentes na Bíblia sobre os descendentes de Cão, como o povo de Cush, Núbia, cujas terras correspondem às regiões atuais do Sudão e Etiópia. Além disso, encontramos referências a povos nativos da antiga Babilônia e Suméria, bem como os filisteus. Essas narrativas são fundamentais para entender a rica diversidade e influência cultural dos povos africanos ao longo da história. Quarta fase: o significado do termo Cu e Misraim na Bíblia. Exploraremos o significado do termo Cu na Bíblia, que está associado à Etiópia e ao Sudão e tem como significado literal Etiópia ou negro. Da mesma forma, Misraim representa os antigos egípcios e outros povos do norte da África. É fascinante notar como essas designações têm influenciado a forma como esses povos são percebidos ao longo dos séculos. Vale ressaltar que o Egito é um país africano, terra do Nilo e das pirâmides, o mais antigo reino de que se tem registro, e Israel, terra das origens da Bíblia, sempre teve um olhar atento para este poderoso vizinho. Portanto, é possível dizer que houve, por muito tempo, uma intensa comunicação entre Egito, África e Israel. Você se lembra de que, por muito tempo, muitas nações cristãs também justificaram a escravidão do povo africano? Se do texto bíblico de Gênesis, os filhos de Noé que saíram da arca foram estes: Sem, Cão e Jafet. E Cão é o pai de Canaã. Falando de maneira geral, os descendentes de Jafet, Gênesis 10, versículo 2 a 5, são todos os povos que podem ser chamados, não critério linguístico indo-europeu, incluindo os da Ásia Menor e das ilhas do Mediterrâneo. Os descendentes de Cã, Gênesis 10, versículo 6 a 20, são os referidos como raças amíticas do norte da África, incluindo o Egito e a Etiópia. Incluía-se Canaã entre estes, porque, nessa altura, estava pelo menos nominalmente sob a lei egípcia. Os descendentes de Sem são todos os povos semitas, com exceção dos cananeus. São eles os antepassados dos hebreus. A maldição que recaía sobre Cão, identificado como as nações dos povos africanos, os teria tornado inferiores. Você se lembra de que Moisés foi iniciado em toda a ciência egípcia, África, e era poderoso em palavras e obras. Você se lembra de que, na África, costumava-se associar certas ocupações e ofícios a clãs e tribos particulares que nele se aperfeiçoavam? Encontramos na Bíblia muitas passagens como esta. Lameque teve duas mulheres, uma chamada Ada, e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitavam em tendas e conduziam rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi pai dos que tocam harpa e flauta. Por seu lado, Zilá deu à luz Tubal-Caim, todos os instrumentos cortantes de cobre e ferro. Você se lembra de que o Salmo 149, versículo 3, diz: Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe louvores com tamborim e harpa? Você se lembra de que Jesus provavelmente viveu um tempo de sua infância na África? Depois de partir, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para matá-lo. Você se lembra de que Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, era um africano de Cirene, atualmente Trípoli, no país da Líbia, África, e que ele tinha dois filhos, Alexandre e Rufo, íntimos de São Paulo? Saudai este eleito do Senhor, e a sua mãe, que é também minha. Você se lembra de que a África teve os primeiros cristãos já no primeiro século, como nos conta o livro dos Atos, no seu capítulo 8, versículo 26, quando narra o encontro de Filipe com um alto funcionário da rainha Candace da Etiópia, o eunuco, que era alguém que já sabia ler um texto como poucos. Mentalmente, através desta jornada pela Bíblia, podemos descobrir fatos surpreendentes sobre a história da origem do povo africano. A importância de compreender o contexto e a interpretação correta das Escrituras é crucial para evitar estereótipos e preconceitos infundados. A Bíblia nos mostra a diversidade e a riqueza da história africana, evidenciando que os povos africanos têm contribuído significativamente para a formação da civilização e da cultura global. Ao compartilharmos esse conhecimento, esperamos promover o respeito, a tolerância e a valorização da herança cultural dos povos africanos. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta jornada. Não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos enriquecedores. Até a próxima!